pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, estamos gravando mais um episódio aqui pro Ô Glória Podcast. Toda sexta-feira um podcast novo com os convidados especiais, porque todo mundo é especial para mim, todo mundo tem uma porção de Deus, né? Eu falo que um dos o único dom que é para si mesmo é o dom de falar em línguas, porque o resto é para benefício do corpo, né? Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que David Sá, ele que é um dos professores da Jocum, lá da Almirante, né? Pastor ou presbítero? Ainda presbítero. Presbítero. Da igreja lá também é Sal da Terra, né? Aí em Curitiba. Isso, Sal da Ele Terra que é local. o pai do Bento, esposo da Carol. Esse mesmo. E aí, meu amigo, tudo certo? Tudo bem, mano, graças a Deus. Como de costume, eu agradeço pelo ter aceitado o convite, né? Todo mundo que gosta de desaparecer, de gravar algo, né? É isso, eu que agradeço, cara. E desde o dia que nós começamos a conversar, você sempre foi atencioso, sempre foi, sabe, eu procurando sobre a Jocum, você foi o cara mais simples, direto. Eu não gosto de ser bação, sabe? Porque preenche isso aqui, aí depois eu vejo como que é o Jocum. Você chegou e falou, não, cara, é assim, assado, você tem alguma dúvida, pode ajudar? E postou uma lista. Eu falei, não, já vou fazer por causa disso, eu vou pra lá, se Deus quiser eu vou pra lá só por causa disso. Por causa de Pô, Deus fico também, é óbvio. feliz, fico E feliz. primeiramente, se apresenta pra turma aí, quem tá te ouvindo. Então, gente, eu sou David de Sá, né? Eu sou um missionário de Jocum, faço parte do Conselho Pastoral da Igreja Sal da Terra, local, em Curitiba. Eu sou natural de Rondônia e hoje eu vivo em Almirante Tamandaré. A base de Jocum que eu tenho servido fica na cidade de Almirante Tamandaré. É Jocum Almirante e vai fazer 2 anos que eu tô aqui com a minha família, né? Carol e o Bento. E só que em Jocum já tá para completar 6 anos. Eu tinha falado do é bispo? É bispo? Só veio esse Isso, sobrenome. é o sobrenome, é o sobrenome. É, tinha falado com ele aí que era 6 anos e pouquinho, na verdade vai completar 6 anos agora, comecinho do ano que vem. E a gente tá aí, na jornada, né? Certo. Servindo os irmãos aí, E se perguntar, avançando. esse processo aí né, do missionário David, mas quem, David, o pequeno David, como que é? Nasceu numa família evangélica? Como foi a conversão? Sim, eu cresci num lar cristão, meu pai é pastor batista da CBB, e eu sempre tive esse envolvimento assim, com a igreja local, serviço da igreja local, e envolvido, né, com música principalmente, música na igreja, e me envolvi com o ministério de música também, tinha uma pegada bem missionária assim, o ministério, e eu trabalhei 12 anos nesse ministério de música, e aí, depois que eu já estava casado, minha esposa e eu, entendemos de se envolver em um trabalho como família, né, juntos, e na época eu trabalhava só eu era envolvido com esse ministério de música, né? Aí chegou um momento que a gente entendeu que era tempo de viver algo assim em família, né? E aí a gente deu um passo e conhecemos a Jocum. Já na verdade a gente já conhecia, tinha muitos amigos envolvidos com o Jocum e tal. Aí nós fomos, foi assim que a gente entrou nesse movimento aí de mobilização missionária. E tem aquela velha pergunta, né? Quando foi que você começou a conhecer o Deus de andar com ele, né? Ou já fala, né? Eu já ouvia falar Uhum. de Deus. Deus, tá Sim. ligado. Aquele carinha lá da barba branca, tá ligado. Aí quando foi que você começou a. Você, sabe, estralou? Falei, nossa, é isso. Como Uhum. foi esse? Cara, pra mim eu posso dizer que foi um processo mesmo, né? Eu nunca me vi como, por exemplo, um não cristão, né? Eu cresci em um lar cristão e sempre foi algo que é parte da minha vida, assim, né?
E foi na jornada, por assim dizer, eu fui compreendendo a fé, né? Compreendendo o que é caminhar com Deus, né? O que significa ser alcançado por Ele, né? E aí foi assimilando a fé, né? Compreendendo ao longo da jornada. Mas eu posso dizer que a compreensão, assim, de, da relação de fé veio, assim, depois dos meus 18 anos, né? Mas não que antes eu não me entendia, né, como um cristão, né? Sim. Mas eu comecei a assimilar melhor, né, as coisas, né? Mas a gente continua na jornada cada vez entendendo mais, né, essa relação, se fortalecendo mais na compreensão do evangelho e tal. Então, E assim, na minha vida foi algo bem na jornada, assim, no processo mesmo. no caminho, né? Eu falo aqui com a turma que no caminho disse Deus, no caminho Deus fez tal Isso, coisa. é. Eu não tenho aquele negócio tipo assim, mano, no momento, né, tive um Epifania, encontro sobrenatural, né? caiu do Pelo cavalo. menos comigo isso não aconteceu. Certo. E as experiências aí? Tem. Eu gosto, acho que, bom, não no sentido de Deus não se resume em experiências, né? Vamos por assim, né? Deus é muito Uhum. além disso. Mas tipo, se tem alguma experiência que teve com Deus, que te, sei lá, abriu o olho em certas coisas, deu uma dimensão em certa área. Hum. Cara, acho que uma das coisas que me marcaram mesmo, assim, foi quando eu comecei a ter noção do evangelho mesmo, né? Quando eu entendi o evangelho, isso para mim mudou a minha forma de enxergar a fé, a relação de fé. E isso pode dizer que foi até recente, sabe? Eu já estava até em Jocum mesmo, mas perto dos meus 30 anos, 29 para 30 anos, eu comecei a assimilar que é evangelho mesmo, assim. Isso mudou a minha forma de enxergar a relação com Deus, relação comunitária e tal. Isso para mim foi uma experiência que marcou, por assim dizer. Certo. E sobre a. Entrando agora na parte de ser missionário, Uhum. o que você tem aprendido, tem adquirido com esse tempo, né? 6 anos já. O que você tem percebido do mundo, do evangelho em si? Uhum. Cara, eu tenho entendido que a vida em missão, no fim das contas, é sempre relacionada ao serviço, né? O quanto você está disposto a servir como uma resposta àquilo que Deus faz por nós, né? Ah, é sempre aquele entendimento, assim, quando a gente fala de vocação, estava até falando sobre isso essa semana aqui para a galera da TED, né? Entender vocação, chamado, né? É entender que antes de tudo nós fomos chamados para Deus, né? Para uma relação, para um lugar, né? Que é nele mesmo. E o, a parte secundária, por assim dizer, do chamado, ela envolve o serviço em qualquer lugar, é, envolve todos, né? Envolve todos, tudo e todas as coisas, por assim dizer. Então, acho que a vida em missão tem me ensinado que, em última instância, é o serviço que conta, né? Mas não serviço como uma busca de algo, né? Uma busca de realização, por assim dizer, né? Eu preciso fazer isso para me realizar, para me ser satisfeito na vida, né? Não serviço como resposta, né? Resposta de uma realidade, né? De um lugar onde eu fui levado por Deus, né? E é nada mais nada menos que Ele mesmo, né? Uma relação. É isso que eu tenho aprendido, assim, nessa jornada E, missionária. e ser nessa vida de dependência de Deus, né? De tudo é Deus ali, não tem Uhum, nada, não força no seu braço. Você tem percebido das pessoas, a visão das pessoas por fora, né? Porque quem sabe, quem tá vivendo, né? Esse uhum, chamado, né?
Mas o que você vê a visão que as pessoas têm do que é ser missionário? Cara, quem a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da chamada, né? Tem muita visão, assim, né? Acho muita idealização. Sejam idealizações negativas, né? Aquela ideia de que o missionário ele é um cara que ele faz um voto de pobreza, né? Ele tem que sofrer, né? Viver uma vida de sofrimento intencional, né? Por assim dizer. Não o sofrimento da vida, né? Mas um sofrimento intencional, né? Você não pode ter acesso a nada, né? De- que facilita a sua vida, né? Ser ermitão. Eu já vi gente falando que o missionário não pode ter máquina de lavar, né? Que isso daí é Ser um ruim, tanquinho. né? Isso são umas coisas muito fora da curva, assim. Isso é uma idealização ruim, né? Que torna a, a, essa imagem do missionário de carreira, assim, algo zoado, né? Só que daí você tem uma idealização também, que é um positivismo, por assim dizer, uma ideia assim muito triunfalista, né? O missionário é aquele que falou sim para Deus, né? Já começa com isso, né? Como se os outros irmãos nunca tivessem respondido a Deus, né? Certo. Só o missionário. O missionário falou sim por ter falado sim, então ele goza assim de tudo que Deus dá do bom e do melhor, né? E aí tem gente que acha que é isso também. Na verdade, Eu acho. Deus é Deus das coisas ordinárias também, né? Não é porque o cara foi chamado eu vi uma pregação do Douglas Gonçalves que falou, né? Você quer honrar Deus? Então fala o seguinte: arruma uma esposa, casa com ela, vive a vida inteira, crie filhos no Evangelho. Pode ter certeza que você já fez um mundo muito melhor já do que quem. É isso mesmo. É que É, é, a gente tem uma visão muito sobrenatural no sentido assim. Não, porque se eu não for orar pro cadeirante não ficar de pé, e se eu não fizer tal coisa tão assim, faz parte, mas tipo, como fosse todo dia. Aí você ia ajudar sua esposa a lavar a louça, fazer um negócio e ajudar o cara a empurrar o carro na rua que tá acabando, sabe? Orar é por desse alguém jeito. sem ninguém ver, assim, sabe? As coisas simples também são de Deus, né? O É verdade. espiritual não separa o material, né? Ele é além, né, Verdade. às vezes, mas tipo assim, E, porque, essa, pode falar. e essas formas distorcidas de entender acaba gerando dificuldade de envolvimento também, né? E quando há pessoas que se envolvem, ele tem dificuldade de conexão, assim, né? Porque a galera tem uma coisa na cabeça que não tem a ver com a realidade, né? Sim. Então, isso prejudica muito mesmo. Porque querendo ou não, a pessoa tem é, 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 é incrível vontade por tudo no controle, né? Por Deus numa caixinha, então Deus se move assim. Se eu fizer isso, Deus se move assim e o resultado é esse. Se eu não fizer isso, Deus não faz aquilo e o resultado é esse. Sendo que, sabe, tem gente, eu gosto do podcast, você escuta cada. Deus falou com pessoa tão diferente. Ah, você Uhum. falou com 18. Eu brinco com a turma fica meio assim, né? Mas é tão escandaloso que tudo que alguém fala pra mim, eu vou falar, pode ser Deus aí nisso aí. Eu brinco, eu falo assim, que quem me converteu foi o padre. Aí, é. Quem Deus usou pra mim chamar minha atenção para eu querer ir pra igreja foi o padre. Só que no Aí. meio do caminho apareceu meu amigo que é aqui da quadrangular, ele convidou eu fui e Deus foi, entendeu? Mas tipo assim, agora você fala isso, Aí. não pode, não sei o que lá, sabe? Uns negócios que eu fico meio. Você vai ler o evangelho mesmo, você vê que Deus chamou de cada um diferente, um tava pescando, Deus chamou, o outro Deus chamou por uma visão lá, eu vi você chorando debaixo lá da figueira, o outro Deus veio como uma luz e cegou, e ele caiu e ficou cego, mas quem é tu? Eu sou Jesus que você persegue, sabe? É um negócio, a turma que é tanto, não, porque pra ser crente você tem que fazer isso, sendo que nem sempre. Tem um cara, não sei se você já viu, acho que é Leandro Luz. Não, eu não Ele conheço esse. fala que ele morava na Cracolândia. E na Hum, Cracolândia ele via Jesus lá. olha aí. Jesus conversava. Aí você vai falar isso pra um cara e o cara fica. Como assim na Cracolândia? Não sei o que lá. Cara, Deus é Deus sobre tudo. Se ele quiser falar, falou com o Balaão através da jumenta lá, e se vira, sabe? Eu acho tão.
Acho que é tão limitante você querer pôr uma regra assim, que fica um negócio meio. Uhum. Como, fica igual era antes mesmo do Império de Roma, que pegou tudo e falou, não, porque é assim, tocar no osso, não sei de quem, você vai ser corado. Não, os negócios, sabe? Né? O que é espiritual a gente traz pro natural. E o que é natural né, leva pro espiritual e vira essa bagunça que é de sistema, de dogmas, de doutrinas, enfim. É entender que são várias pessoas, várias histórias, né? Várias situações, vários contextos, né? É porque, tipo, E se. Deus, ele. A questão que a gente tem que entender é que é uma voz que chama, né? Sim, sim. Quando esse chamado nos atinge, né? E aqui chamado no sentido de salvação mesmo, a soberana vocação, né? Aquela que atinge a todos, né? A É, todos os filhos, né? sim. Que atinge aqueles que são salvos, né? Então, convicção de que há essa voz que chama, né? Os contextos vão variar, né? As experiências, né? A maneira com que isso acontece. Sim. Você vê nesses tempos aí de. Que missionário você encontra bastante pessoas, né? Você tem contato com bastante Uhum, pessoa, povo, enfim, né? Você, você consegue ver. Sim, eu consigo ver de certas formas, né? uhum, Mas você consegue ver de certa forma Deus em certas culturas, por mais esteja né, distorcido, né? Porque o diabo distorce as coisas. Mas você fala, esse aí, ó, esse é uma brecha boa pra mim, né, já que o missionário é levado para as nações para uhum. pregar. Você vê isso é algo importante ser analisado? A cultura do povo? Cara, cara, é bem importante, até porque, de certa forma, é bíblico, né? A gente chama na teologia de revelação geral, né? Deus, ele se comunica por meio da sua criação, da forma que a gente se relaciona com ela, né? Então, a gente precisa estar atento para encontrar os pontos de contato, né? Então, de certa forma, em cada cultura você encontra pontos de contato, porque Deus deixa isso de forma geral, né? Na vida ordinária, na sua criação. Então, sempre vai haver um ponto de contato para que você introduza a revelação especial de Deus, né? Que é o Evangelho por meio de Jesus Cristo, né? Eu acredito que exista e que a gente precisa estar atento para entender Sim. esses pontos de contato, né? Nesse tempo de missionário, você já foi para um lugar fora do Brasil aqui ou sempre ficou aqui no país mesmo? Cara, eu andei bastante em América do Sul, praticamente todos os países, assim. Eu ainda não fui no Equador, na Colômbia e nas Guianas. No restante eu já tive a oportunidade de passar e estar envolvido com algum tipo de trabalho específico, assim. E o que você tem aprendido nesse contato com cultura diferente? Cara, o que eu tenho aprendido é que todo ser humano é estragado mesmo pelo pecado, né? Não tem esse negócio de que uma cultura é menos pior que a outra, não. A gente teve a oportunidade de conhecer a Austrália também, passar um tempo lá. E falar pra você, né, só muda o lugar mesmo. O ser humano caído, necessitado do evangelho é o mesmo. Acho que é isso que eu tenho aprendido. É só por Jesus mesmo, né? Salvação. É, Não tem outra forma. Você tem alguma experiência assim com algum lugar assim, alguma dificuldade, algum, sei lá, algo que te marcou? Ah, quando fui em tal lugar aconteceu isso. cara, acho que a minha experiência, assim, que eu tive de dificuldade foi bem no início, assim, que a gente estava em Jocum, acho que tá no meu prático de ETED, né? Foi que a gente foi pro Uruguai na época e a gente não falava nada de espanhol e até mesmo no que se refere a conteúdo, assim,
de apropriação, né, do evangelho propriamente dito, de compreensão ainda era bem limitado também. E tá, tive muita dificuldade assim de dialogar com as pessoas, né? E de ser claro, né? Ah, e aí a gente teve assim minha esposa e eu, a gente teve uma experiência bem interessante assim em relação à questão da língua, né, do espanhol, por assim dizer, né? A gente foi chamado por um obreiro de uma base lá no interior do Uruguai para acompanhar ele assim numa visita a uma família, um casal, né? Eles estavam acompanhando. E esse missionário, ele falou assim, olha, eu estava orando assim, pedindo orientação de Deus e eu entendi de chamar vocês, né? E a gente ainda era aluno de ETED, né? Então ele pediu autorização para nossa liderança, a gente foi, ela autorizou e a gente foi com ele. Esse cara era venezuelano, né? Não falava nada de português e a gente não falava nada de espanhol, né? Porque a gente sempre andava com tradutor, né? Certo. E a gente sempre tinha essa dificuldade, né? Quanto sem tradutor, de gerar mesmo conversa, né, e tudo mais. Sim. Aí foi interessante na casa desse casal, teve um momento assim que a gente começou a conversar e quando a mulher começou a contar o testemunho dela, a gente começou a entender tudo que ela falava. É. E aí ela contou toda a história, mas muito interessante que eu lembro detalhes da história dela até hoje, assim, coisas que ela falou assim que ficaram tão marcados que eu me lembro disso até hoje. E aí depois a gente foi orar por ela e pelo homem também, né? Aí minha esposa orou por ela, né? Em português e o nosso amigo começava a traduzir, mas ele não sabia falar português. É. E ele começou a traduzir e minha esposa começou a orar coisas assim bem específicas, assim, né? Falando sobre a questão dela como mulher, como mãe, né? Como esposa, né? E bem interessante, depois eu orei por ele, orei por afirmação sim mesmo dele como marido, né? Como pai. E algo que a gente foi orando e o nosso amigo traduzindo, né? E o negócio aconteceu bem interessante, assim, quando a gente saiu da casa, a gente já não estava se entendendo mais, né? Foi bem interessante. Uma Nossa, experi- uma experiência muito marcante. E o que foi mais interessante depois disso tudo é que isso faltava acho que uns 5 dias para a gente sair dessa cidade para outra, né? Depois, no dia que a gente estava indo embora, a líder da base que a gente estava, ela chegou na minha esposa e em mim e falou que agradeceu porque depois que a gente foi na casa do casal, a, a mulher disse que ela confessou que ela se prostituía para poder sustentar a casa. E o marido sabia, né? sim. E não tomava atitude porque ele não queria trabalhar. É. E daquele dia, depois que a gente esteve lá, e foi interessante que a oração que a gente fazia tinha muito a ver com isso, né? E aí a mulher disse, ela reconheceu esse pecado, se arrependeu e disse que nunca mais ia fazer isso. E no outro dia o cara foi buscar emprego e ele já estava começando a trabalhar. Já. É. Foi bem interessante, assim, né? Aí passou que uns 3 anos depois, essa mulher veio falecer também. Ah. Ela faleceu. E, mas foi uma história, assim, muito marcante, assim, muito interessante. Esses negócios de ir em cidade, tudo tem escolha, é um certo período, depois você decide se vai continuar lá, se vai querer ir para outro lugar. Né? No caso, como missionário de Jocum, de base, É, você porque, tipo assim, fala? porque eu conversando com você, né? Você falou assim, é 6 meses total, né? Mais ou menos. Ah, sim. É 3 teóricos e 3 meses na prática. Aí depois passou esse tempo de prática. Aí você volta pra base, você continua lá, o que acontece? Então, mano, a ETED, quando você vem falar, a ETED ela é a escola de porta de entrada, né?
de Jokun do nosso movimento. Então, sim, na escola, os alunos vão para os lugares já pré-definidos, né? Então, na escola, os alunos talvez eles podem, tipo assim, escolher os lugares que estão disponíveis, por assim dizer, né? Mas, depois que você conclui a escola bem, você está apto a ser um obreiro em qualquer base de Jokun no mundo. Aí vai depender dos requisitos de cada base, né? Certo. Cada país também tem questão de visto e tudo mais, né? Mas se você concluiu bem a sua ETED, você pode ser um missionário tempo integral em qualquer base no mundo, aonde tenha, né? Sim, interessante. Mas geralmente as bases aceitam pessoas, algumas vão pedir um período mínimo de envolvimento, né? A maioria pede, né? Mas geralmente funciona assim. Acaba sendo meio pessoal da pessoa, né? O que Deus falar com a pessoa em si, né? Porque também tem isso, Isso, né? O Jokun dá bastante liberdade nesse sentido, né? Da pessoa entender uma direção e dar um passo, né? Em Sim. relação a isso, né? Porque. Tem os seus perigos também, né? Aham. Ah, mas aqui que não tem, né? Tem os seus perigos, mas o movimento em si, ele tenta dar bastante liberdade nesse sentido, né? Sim. Porque é difícil, né? Ser. Tipo, igual eu falei, de enquadrar algo, né? Porque às vezes a pessoa foi fazer uma jocum pra falar pra Deus revelar algo, pra ela conhecer alguém, pra levar ela pra outro lugar. Né? É difícil ter um controle sobre isso, né? Uhum. E eu falei, se alguém quiser ser pegando a Jocum, sabe, alguém, eu tenho vontade de fazer, eu creio que eu tenho um chamado missionário. Como que funciona? Como que Então, como eu disse, a pessoa que quer entrar, por exemplo, em Jokun, a primeira coisa que ela precisa fazer é uma escola chamada ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Aí quais são os pré-requisitos, né, de uma ETED? É que você seja cristão, né, e comprometido com uma igreja local. É claro que isso vai variar de base para base, né? Os critérios eles vão ser mais rígidos de base para base, né? Mas é isso que se pede, né? Cristão. Algumas vão pedir cristão no mínimo há um ano, né? Outras bases são menos rígidas, né? Mas você precisa estar comprometido com a igreja local. Tanto que quando você vai preencher um formulário, você precisa ter um formulário pastoral, né? O pastor precisa estar ciente disso, né? Como um representante da igreja local, né? Então você tem que apresentar um formulário de referência do pastor e um formulário de referência de um amigo, que seria de um irmão que caminha próximo de você, né? E dá referência da sua vida, né? Do seu testemunho e tudo mais. Então seria mais ou menos isso, que a pessoa que está interessada em se envolver em Jocum, né? É ETED, você fazer um ETED. É claro que tem outros cursos que a pessoa pode fazer para conhecer um pouco da dinâmica, com um tempo mais curto, tipo seminários, né? Tem seminário de uma semana, 15 dias, e aí ela pode viver um pouquinho assim da dinâmica de uma base de Jokun, sem ter que passar muito tempo e também com um investimento um pouco menor, né? Então, mas para ser um missionário mesmo é ETED, para ser um voluntário de tempo integral, por assim dizer, né? Um missionário voluntário, né? Tem que o passar pelo ETED. tem um preço, né? Tem um valor, né, que varia de cada ETED, né? O, Isso, que é uma lógica, né? É quem trabalha lá, é a manutenção do lugar, é a alimentação, enfim, né? Remédio, enfim, tudo o básico, né? isso. São 6 meses, né? Ou varia de ETED. Isso, o mínimo para um ETED são 20 semanas. E o máximo são 24 semanas, que vão ser 12 de teórico e 12 de prático. É o máximo, né?
Então, só que no Brasil a maioria são 20 semanas. A gente trabalha com prático de 8 semanas, né? Certo. Mas aí os custos da escola são os custos que a pessoa vai ter por causa que é uma escola de tempo integral, né? Ela vai morar dentro da base. Então, até os obreiros de Jocum pagam os seus próprios custos, né? A gente tem o custo de base que a gente paga para a gente poder trabalhar. Então, a gente paga para trabalhar. E quando o aluno vem estudar com a gente, ele faz o mesmo, né? Ele vai pagar para morar aqui, só que daí ele paga um pouco a mais porque ele paga pela escola também, né? Certo. Que é o dinheiro que a gente tem para poder fazer a escola acontecer, trazer professores, né? Todos os gastos que tem para uma escola acontecer. Então, o porquê se cobra uma ETED ou uma outra escola de Jocum é por isso, né? É de tempo integral. E sobre aí a Almirante, como que são os... Aí é Fé Cristã e Sociedade, né? O tema aí, né? Isso, a minha esposa e eu, a gente está à frente de uma ETED específica, né? Chamada ETED Fé Cristã e Sociedade. Só que existem outras, né? Nessa base que a gente trabalha, por exemplo, tem outras 5 ETEDs, se eu não me engano, temas específicos, né? Tem uma que se chama convencional, outra que chama comunicadores, foco em comunicação. Tem outra TED com foco em artes, tem outra com foco em esportes. Você tem uma outra que se chama Reforma e Avivamento, que é uma TED nova também, recente. Rodou a primeira começo desse ano. E tem a nossa, né? A TED Fé Cristã e Sociedade, que tem esse foco mais voltado para a nossa relação com a sociedade de modo geral, né? A gente tem a sociedade como nosso campo de missão, por assim dizer, né? De aplicação. E como foi para escolher? Porque é como que funciona? Os temas, é do professor e tal? Como que... Cara, depende muito da proposta, né? Cada TED tem uma proposta que surge dos líderes, né? Você tinha missionários dentro do movimento que trabalhavam em áreas específicas, né? Por exemplo, a TED de comunicadores nasceu da equipe que trabalhava com a comunicação, né? Então, e há a escola de comunicação dentro do nosso movimento, né? Nosso movimento também tem uma universidade que é chamada Universidade das Nações. Todas as escolas de Jocum são escolas da Universidade das Nações. Então a gente tem muita coisa dentro dessa universidade, inclusive uma escola de comunicação, por exemplo. E a galera que estava envolvida com isso começou uma ETED para poder introduzir os alunos nessa área, desde o início, desde a sua chegada em Jocum, entendeu? Sim. Então a definição dos temas vai depender muito de propostas que surgem dentro do movimento. No meu caso, como eu era mais envolvido com essa questão de teologia e cosmovisão cristã, filosofia cristã, esse envolvimento da fé com as áreas da vida, né? Então essa é a área que eu tenho estudado, né? Ah, sim. Então eu apresentei uma proposta para começar uma escola com esse tipo de ênfase, né? Que é uma proposta também que tem a ver com um projeto que a gente tem para Santa Catarina, né? Que é uma base com esse tipo de proposta de trabalho, né? Então é assim que surge, né? Essas ETEDs, né, temáticas, né? Na maioria das vezes é Sim. assim. E você né, teologia, tudo, o que você tem percebido sobre... Porque teologias cada um carrega uma específica, né? Uma outra se bate em certo assunto, é igual, outras já Uhum, vão para um caminho e falam, nossa, cara, que loucura essa uhum. aí. Como você tem visto, né? Ainda mais nesse contexto da eleições, que foi um negócio de politicagem, turma extremo para um lado, extremo para o outro, e ninguém, sabe? Você percebeu ainda nesse tempo de conflito, né?
de ideias. Cara, cara, essa questão de linha teológica, né? É uma realidade. Eu acredito que a gente vai ter divergências assim interpretativas. Acredito que a gente sempre vai ter isso até Jesus voltar, até porque a gente não consegue ter uma interpretação perfeita pela nossa limitação mesmo, né? As limitações que a gente tem para entender a revelação objetiva de Deus, né? Então a gente sempre vai ter as diferenças, né? Mas uma coisa que a gente não pode negar, cara, é que existem teologias e teologias, né? Uma coisa um exemplo que eu gosto muito de dar, assim, é entender o ensino, né? Doutrina no sentido de ensino, né? E eu uso isso no mesmo termo de teologia, doutrina, ensino, teologia, né? Que existem doutrinas, ensinos, né? Teologias que vão enriquecer mais a nossa experiência do que outras. Sim. E isso não tem como negar. Todo mundo usa uma base doutrinária, no fim das contas, né? Por exemplo, faço parte do Jocum, é um movimento interdenominacional, né? É, eu sou um pastor de linha reformada, por exemplo, né? Então eu tenho a minha linha específica. Só que eu trabalho com irmãos com diversas outras linhas, né? Sim. Então a gente não pode negar. No fim das contas, se você ensina, você está usando uma base teológica de fundo. Sim. Você querendo ou não. Não Sim. tem como fugir disso. Então eu acredito que assim, a- eu acredito que um bom ensino, uma boa teologia, é aquela que enriquece a experiência da igreja, torna a igreja, dá mais recursos Certo. para que a igreja consiga é, caminhar a jornada nesse mundo de forma mais rica, né? Ela sabe se relacionar melhor com temas complexos da vida, né? E se torna mais claro, né? É, é legal entender teologia como um mapa, né? Tem um pastor que eu gosto muito que ele usa essa analogia, né? Teologia ou doutrina como um mapa da realidade, né? Vão existir, existem diversos mapas, né? Mapas bons, né? Bem detalhados, ricos, que vão te ajudar a se locomover por determinados lugares bem, né? E mapas pobres, né? Um mapa tudo desatualizado, que você usa ele, chega lá, você cai numa rua que não deveria ir, né? Você está indo para um determinado lugar, tinha um hospital aqui, você chega lá, não tem mais, aquele hospital saiu de lá há 5 anos atrás. Então, é um mapa pobre, né? Ele te leva para o mesmo lugar, você está lá, só que a tua experiência ela é mais empobrecida, né? Então eu acredito que por mais que seja limitado, querendo ou não é um mapa, né? Mapas são mapas, não é o lugar, né? A teologia sim, por mais que sejam limitados por serem frutos da ação humana, né? Mas a gente não pode negar que existem linhas que vão enriquecer mais a experiência, dar mais coerência, né? Eu acredito que essa bagunça, né, que a gente experimentou aí são as divergências assim que a gente tem. E, infelizmente, ensinos mais limitados, né, que Sim. não deram boas ferramentas para os nossos irmãos se orientarem, né, na jornada da vida e com as questões mais complexas, né? Porque como se. Como se. Não se combate, né? Mas como assim. Você tá lá, tá na TED e vê um cara que é um pensamento diferente, né? Pelo menos da base que você tem. Como que Uhum, faz pra você, tipo assim, não, não, sei lá, não ficar algo ofensivo ao ponto nossa, eu vim aqui saber de Deus e o cara tá confrontando algo, porque às vezes o cara cresceu desde pequeno uhum, ouvindo, né, sei lá, dá um exemplo.
cresceu ouvindo que isso aqui era um lápis, aí chega um cara e fala, não, isso aqui é uma caneta. Aí como qual que é a estratégia? É um negócio meio delicado, né? Porque você tá mexendo com uma base de fé da pessoa, né? É. Cara, a gente está pronto a lidar com as crises, né? Uma coisa que a gente sempre deixa claro quando a gente vai lidar com uma escola dentro de um movimento interdenominacional é que a gente não está passando questões assim que a pessoa ela precisa concordar com tudo, né? Então, assim, no caso nosso aqui, eu sempre deixo claro a linha da nossa escola, né, em específico, né, a forma que a gente estruturou os temas. Os temas, eles geralmente são temas do currículo normal de qualquer escola, né, da ETED, por exemplo. Só que a gente deixa claro o tipo de abordagem que a gente vai dar, né. Cada escola vai ter uma linha, né, um lugar onde a forma de abordar certos temas, né. A gente deixa claro isso, né. A ideia não é ofender ninguém, não é, né? A ideia é enriquecer. Acho que o ponto é esse. Você ser parte de um movimento interdenominacional é isso, né? Você enriquece com a sua expressão de fé, né? Então a gente sempre deixa isso claro, né? No caso, eu busco enriquecer meus irmãos com aquilo que eu entendo que há de melhor dentro da nossa linha, por exemplo, né? E aí os choques existem, mas a forma você lida também com humildade, né? Sim, é. Entendendo que não é uma palavra final, né? É uma maneira que a gente vê, é a maneira que a gente interpreta. E pra gente é mais coerente, mas não torna o outro menos irmão, né? Menos abençoado, Sim. sei lá. E... Mas a gente leva a pessoa a pensar. não, tudo tem que ser... Ele precisa pensar, né? E sobre sempre de acordo com a palavra, né? O que faz mais coerência com a palavra de Deus, né? Você tem que raciocinar e entender isso. Porque eu acho que sobre isso aí quem leva mesmo a pessoa a despertar é o Espírito Santo também, né? Às vezes, né, quer até fazer o papel do Espírito Santo muitas vezes, né? É verdade. Quer impor algo ali que fala, cara, só o Espírito Santo mesmo pra convencer. Porque, verdade. Né? E a gente entende também que tem coisas que são essenciais na fé, né? Então tem questões que não tem como abrir mão, né? Certo. Uma pessoa, por exemplo, se ela chega e fala, ó, você falou que Jesus ressuscitou, né? Eu não acredito que ele ressuscitou literalmente. Então isso é um problema sério, né? Então você está tratando de uma questão séria da fé. E isso não tem como aceitar. Mesmo a pessoa discordando, a gente precisa bater o pé. Então isso daqui não tem como abrir mão, né? Se você quer permanecer sendo um cristão, não tem como abrir mão disso. Sim. Então tem questões que não tem como, né? Mas aquilo que é secundário, né? A gente caminha, né? Sim. Não tem problema. Não compromete a fé, né? Não sei quem falou uma frase que é... Bom, um fala que é Agostinho, outro fala que é outra gente. Mas fala assim, no essencial, unidade, né? No não essencial, diversidade. Mas em tudo o amor, né? Então, tipo, eu acredito que Deus ressuscitou. Eu também acredito, tá certo, unidade. Eu sou São Paulino, eu sou corintiano. Legal, tipo, né? Não interfere em nada, você pode levar. E sobre a igreja, e sobre o Sal da Terra, como que tá sendo Então, a nossa igreja faz parte dessa federação, né? Essa federação da Sal da Terra. É uma, como eu digo, federação de igrejas, né? Não é uma denominação em si. Então a gente vive muito disso dentro da Sal da Terra, né? Você tem uma diversidade, né, de igrejas. A nossa igreja mesmo é uma igreja reformada, confessional, mas dentro da nossa federação de igrejas, nós temos irmãos que não são, por exemplo, né? A gente tem pentecostais, carismáticos, a gente tem igrejas com linhas mais parecidas com a igreja batista, por exemplo, né? Então a gente vive essa diversidade assim dentro da federação,
Mas algumas coisas minimamente são alinhadas, né? A gente tem uma carta de princípios e valores que alinham algumas questões mínimas que a gente precisa ter, encontrar uma coerência, né? Por exemplo, o tipo de governo de igreja, né? Dentro da Sal da Terra, todas as igrejas precisam ter um estilo de governo específico, né? É o governo de conselho, né? Mas no que se difere a essa questão, a gente é bem diverso, assim, é uma plataforma bem enriquecida, né, pelas expressões de fé. E como tá. Você já era de outra igreja, assim, não sei se você foi presbítero de outra igreja, essa é a primeira. Então, eu cresci na Igreja Batista, né? O meu pai é pastor da Batista brasileira, e todo o meu contexto de vida foi na Igreja Batista brasileira. Depois eu mudei de cidade com uns 19 anos, eu passei por uma comunidade, fiquei uns 2 anos, aí eu me casei, e aí a gente retornou para Batista de novo, só que daí a convenção nacional, né? Certo. Igreja Batista Nacional. E essa foi a minha jornada. E quando eu fui para Jocum, nas andanças assim, eu acabei me envolvendo mais com igrejas reformadas, assim, né? E acabou que a gente conheceu o projeto da Local quando a gente chegou em Curitiba e a gente acabou se comprometendo com o projeto, né? E estamos aí. Mas depois que eu entrei em Jocum, como a gente andou muito nesse tempo, a gente passou. Eu tive o primeiro tempo numa igreja batista, aí depois a gente se envolveu mais com igrejas presbiterianas, né? Pelos outros lugares que a gente passou. E quando a gente chegou aqui, a gente se envolveu com o projeto da Local, que é a Aliança da Sal da Terra, né? E sobre se acaso alguém ficou interessado, sei lá, tem alguém de Curitiba, algum perto, que quer fazer a ITED aí, fazer independente, a fé cristã em sociedade, comunicação, enfim, Uhum, e participar da igreja aí, como que são, onde se encontra, quais são uhum. os meios de contato. Cara, relacionado às escolas da nossa base, aqui de Jocum, tem todas as informações estão no nosso site, né? jocumpr.com.br. Lá a pessoa vai ter acesso a tudo que a gente tem disponível aqui na nossa base, né? Tem o Instagram também, Jocum Almirante. Você pode só procurar lá, Jocum Almirante. Também tem tudo lá, o dia a dia aqui da base. A galera está fazendo um trabalho bem interessante nas redes sociais. Dá para conhecer bem a dinâmica da base lá pelo Instagram. E a nossa igreja, né, mais específico, né, que daí já é ah, Foi? oi, caiu. Pra mim tá normal aqui. Oi, caiu? A mim tá reconectando. Tá voltando. Voltou? Aí. Opa, você ouviu até onde? É, você falou da ITED aí. Começou a falar da ITED daí, aí cortou. Ah, tá. Então, a gente tem o nosso site, né? Quem quiser fazer escolas de Jocum, né? A gente tem o nosso site, que tem todas as escolas lá, seminários, tudo mais, que é jocumpr de Paraná, jocumpr.com.br. Lá você pode achar todas as escolas que a gente tem disponíveis aqui na nossa base, né? Ao Jocum Almirante. E também tem o nosso Instagram, que é Jocum Almirante. Lá dá pra galera conhecer bem a dinâmica dia a dia da base, né? O pessoal tá fazendo um trabalho bem bacana assim de mostrar o dia a dia das escolas e tudo mais. Então tem o Instagram também. E sobre a nossa igreja, né? Que é a igreja na qual eu faço parte, né? Que na base cada um é de uma igreja, né? Certo? É a igreja que eu faço parte.
é a local, Sal da Terra Local Curitiba. A gente tem o nosso Instagram, que a gente alimenta ele também semanalmente. Tem o sermão, as pregações dos domingos. É local CWB, local CWB, é o Instagram da nossa igreja. E quem quiser visitar a gente presencialmente também, né? Fica na rua Lamenha Lins, 987, bairro Rebouças. Nossos cultos são aos domingos, às 17 horas. E tem um no Spotify também. Acho que a igreja é local Curitiba, se não me engano, Certo. no E, Spotify. E no YouTube também, tá? O canal lá, local Curitiba. e pra nós estar encerrando já, porque acho que deu quase uma hora. Deu 51 minutos, daqui a pouco acho que vai cortar um Eita. negócio aqui. Quer deixar uma palavra aí, sei lá, qualquer coisa aí. Bom, gente, eu falando assim sobre envolvimento missionário, né? Eu acho que a gente tem recebido muita gente muita gente entra em contato com a gente perguntando como se envolver, né? Como desenvolver um trabalho missionário e tal. Mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar assim é se você entende que tem um chamado, uma vocação missionária, né? E quer desenvolver algo assim, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é fortalecer seus laços com a sua igreja local. Acho que esse é o primeiro ponto, porque tem muita gente querendo fugir, né, da realidade, né? Tem muita gente querendo se auto-enviar para fugir de uma realidade, né? Tem muita gente dizendo que quer servir as nações, mas não aprendeu a servir o irmão, né, da igreja, né? Tem muita gente querendo pregar o evangelho a toda criatura, mas não vê a criatura que está do lado dele, né? Eu sei que parece ser clichê falar isso, mas eu falo isso no sentido de compromisso com a igreja, né? Eu acho que o bom missionário é o bom crente. E o bom crente, ele é aquele que é comprometido com o povo no qual Deus o inseriu, que é representado antes de tudo na igreja local que ele está, né? Que ele é comprometido. Então, assim, a, quer se envolver em missões, né? A melhor maneira é levar a sua igreja local a ver isso em você. Tem muita gente que entra em contato com a gente que fala, eu tenho chamado, né? Aí quando a gente fala com o pastor da pessoa, ele nunca percebeu isso. A pessoa nunca se envolveu com nada, né? Então, assim, acho que a gente precisa fazer as coisas da forma saudável, né? Viver os processos, né? De forma saudável. Então, a palavra que eu deixo é isso. Se comprometa, né? Com seus irmãos, os irmãos que Deus colocou Sim. próximo de você e deixa ele desenvolver, né? Fazer com que o processo aconteça naturalmente. E você vai ter irmãos para a jornada, né? Você vai ter, assim como você se compromete, você vai ter pessoas comprometidas, né? E você participa de algo em comunidade, em comunhão. Isso é muito mais saudável, né? Acho que é isso vendo o que eu já vi, né, em Jocum, a realidade de tanta gente que chega aqui, é isso que eu deixo, assim, de orientação, assim, orientação pastoral mesmo, sabe? Certo, certo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso amigo David Sá, o cara que Deus me apresentou, porque foi ele que entrou em contato comigo sobre eu acho que eu escrevi um formulário, deixei meu e-mail lá no site da Jocum, né? Deve ter aparecido. E é isso, gente. Você tem vontade de fazer Jocum, acho que Deus está te levando para esse lado, você vê, você tem uma chama para esse lado. Eu vou deixar, depois você manda para mim o link, eu vou deixar aqui na descrição o link, né? Uhum. Dá uma olhada, olhar não custa nada, e ora e vê o que Deus fala para você, né?
contudo seja seguido em oração, né? Que Deus falar para você, amém, né? Melhor como eu falo, melhor uma porta que Deus fechou do que uma porta que não foi Deus que abriu, né? É verdade. Então, gente, espero que se alguém tinha vontade de ser missionário, se pode ter esclarecido alguma dúvida, o link vai estar na descrição. E se foi David Sá, o arroba dele tá aqui embaixo, aqui do lado do nome dele aí. Segue lá, dá uma olhada nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido aqui. Compartilhe com um amigo seu que você acha que vai gostar. Curte, comente, né? E toda sexta-feira um vídeo novo aqui, um podcast aqui no Ô Glória. Valeu, pessoal. Então é isso. Maravilha. Não se esqueça, Deus é bom e o diabo não presta. Falou, pessoal. Deus abençoe.